Olá, hoje teremos informações diversas sobre manejo de cultura, plantas daninhas e coberturas de solo, com a participação especial dos pesquisadores Dr. Jackson Fiorin e Mário Bianchi, da CCGL. Meu nome é Jackson Fiorin, eu sou pesquisador da CCGL e Rede Técnica Cooperativa na área de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Uma saudação especial a todos os produtores associados da Coopermil Cooperativa, que é vinculada à Rede Técnica Cooperativa. Hoje nós vamos falar sobre a adubação da soja para altas produtividades. Pensando em altas produtividades, podemos desejar a nível de campo uma produtividade de 70 sacas por hectare, de 80, de 90 e não porque 100 sacos ou mais. Dentro desse contexto, na busca de altas produtividades na cultura da soja, principalmente se utilizando dessas cultivares modernas e produtivas, existe um grande desafio que se passa pela adubação da cultura, principalmente objetivando atender a alta necessidade de nutrientes em termos de produtividade. Para isto, os estudos mostram que a cultura da soja ela tem um grande desafio de buscar essa grande quantidade de nutrientes de uma forma eficiente ao longo do ciclo produtivo. Pensando em 80 sacas por hectare, a cultura da soja tem uma demanda de aproximadamente 101 quilos de fósforo, de P2O5. E aproximadamente 216 quilos por hectare de potássio, em termos de K2O. Então, pensando nisto, a cultura da soja realmente tem um grande desafio dessa quantidade de nutrientes que ela precisa para crescer, se desenvolver, formar estrutura de plantas e também a produção de grãos. Então, dentro desse desafio, é importante nós estar atento em relação à adubação da cultura, para realmente atender essa expectativa de produtividade que nós esperamos a nível de campo. Em relação a isso, é importante também destacar a eficiência da adubação da cultura. Dentro desse cenário, eu gostaria de trazer uma informação importante que dentro da região de atuação da Coopermil, baseado num estudo das análises de solo que foram realizadas nas diferentes regiões de atuação da Coopermil, em aproximadamente 9.800 amostras de solo, se percebe que nós temos 87% das propriedades uma condição ainda necessidade de correção de acidez. Aplicação de calcário ou de algum outro tipo de corretivo de acidez, objetivando elevar o pH 6, pH em água, aquele critério da análise de solo que nos permite realmente nessa condição expressar o máximo potencial produtivo das culturas. E a situação ainda é mais preocupante, pois 37% das lavouras têm condição de acidez alta e muito alta, necessitando, portanto, doses altas e muito altas de corretivos de acidez. Nesse cenário, a eficiência da adubação passa também pela necessidade dessa correção de acidez para atender realmente uma condição de a planta buscar de maneira mais eficiente os nutrientes no solo. Em relação à demanda, à necessidade de fósforo e potássio mencionada anteriormente, de aproximadamente 101 kg de fósforo, P2O5 e 216 kg de K2O, se nós considerar uma adubação com uma formulação concentrada em fósforo, por exemplo, muito utilizada aqui pela cooperativa, um 7,34,12, nós precisaríamos atender a adubação na semeadura com aproximadamente 300 kg dessa formulação. E para atender a necessidade de potássio, pois essa formulação coloca apenas uma quantidade menor na linha, e o restante tem que ser colocado via cloreto de potássio ou algum outro fertilizante em cobertura. Então necessitaria complementar com mais 300 quilos de cloreto de potássio a lanço.
Então verifique-se que dentro desse contexto nós temos uma necessidade de 300 kg de adubação de uma determinada formulação na semeadura, mais a complementação de 300 kg de uma fonte de potássio a lanço, totalizando 600 kg de fertilizante para atender a necessidade da planta crescer, se desenvolver e produzir 80 sacos por hectare de soja. Dentro do desafio na busca de altas produtividades, a gente percebe também que outros nutrientes além do NPK se tornam importantes, como é o exemplo da situação em relação ao enxofre. O que a gente percebe olhando as análises de solo na região de atuação da Coppermil? Que aproximadamente 72% das propriedades têm teores de enxofre menor do que 15 na análise de solo. Isso é uma condição que nos preocupa quando nós queremos atingir tetos produtivos maiores, necessitando, portanto, de estratégias de adubação com fertilizantes contendo enxofre também. Se nós buscar uma formulação de semeadura, pensando em soja, formulações que contêm enxofre, normalmente aí 6, 7% de enxofre, com a adubação que a gente mencionou anteriormente, nós conseguimos aproximadamente colocar a metade da necessidade de enxofre que a cultura da soja precisa. Entretanto, outras estratégias que podem também ser utilizadas visando aumentar o teor de enxofre no solo ou complementar a necessidade de enxofre na cultura da soja. E aí a cooperativa sim tem condições de orientar melhor que outras estratégias de fertilizantes que nós podemos buscar além do NPK com enxofre na semeadura para atender a necessidade de enxofre na planta. É importante destacar que toda a eficiência da adubação também depende do teor do nutriente no solo, como a gente já vem colocando de maneira clara. E em relação a fósforo e potássio, eu trago mais uma informação importantíssima, que aproximadamente 64% das análises de solo aqui na região de atuação da Coppermil tem teores de fósforo nas análises de solo médio, baixo e muito baixo, que precisaria melhorar esses teores para atender tetos produtivos maiores. Em relação ao potássio, nós temos aproximadamente 59% das análises de solo que tem teores médios, baixos e muito baixos, também necessitando melhoria do teor de potássio para garantir tetos produtivos maiores. Então veja que a fertilidade e nutrição e a melhoria da fertilidade através de uma doação mais adequada, sempre baseado na análise de solo, se torna importante e decisivo na busca de altas produtividades. Hoje, as cultivares modernas e produtivas que nós estamos utilizando no sistema de produção têm condições realmente de expressar altos tetos produtivos. E daí, nesse sentido, além dos nutrientes que a gente coloca, como os importantes em dar uma atenção maior na adubação, nós estamos percebendo em algumas pesquisas nesses últimos anos que outros nutrientes são importantes. Dentre eles eu destaco, por exemplo, a resposta à utilização ao molibdênio. A soja, porque ela fixa o nitrogênio através de bactérias que estão nos nódulos, tem uma dependência muito grande, e uma resposta muito significativa à utilização do molibdênio. A utilização do molibdênio ela pode ser utilizada via tratamento de semente, e muitas sementes muitas vezes já vêm com tratamento industrial e já contempla a colocação de parte do molibdênio na semente, ou também estratégias de aplicação do molibdênio foliar. Destacaria também nas pesquisas que nós temos conduzido nesses últimos anos, a resposta que já está acontecendo em muitas situações, aí que também depende do teor da análise de solo, do teor de boro. As respostas de boro, que é um micronutriente que até alguns anos atrás não se tornava importante porque os tetos produtivos não eram tão significativos como estamos obtendo hoje, está havendo respostas e uma certa preocupação também com a utilização de fertilizantes ou de estratégias
que visam complementar uma adubação também com boro. Então percebe-se, dentro desses desafios, né, na busca de altas produtividades, uma atenção muito importante em relação à adubação da cultura da soja. E para finalizar, eu quero aproveitar a oportunidade, em meu nome, em nome da CCGL e a Rede Técnica Cooperativa, desejar uma boa safra a todos os associados da Coopermil. Agora vamos falar sobre manejo de plantas daninhas. Meu nome é Mário Bianchi, sou pesquisador da CCGL Tecnologia e integrante da Rede Técnica Cooperativa, uma iniciativa da CCGL e das cooperativas para distribuir e difundir a pesquisa que é realizada tanto na CCGL quanto nas cooperativas. Boas práticas no manejo de plantas daninhas envolve dois pontos muito importantes. O primeiro é a dessecação eficaz. O segundo é a aplicação do herbicida no momento certo, na pós-emergência da cultura da soja. Então, desses dois pontos, o primeiro nós vamos ver nesse momento agora, o que é o manejo de plantas daninhas na dessecação. Aqui nós temos bastante buva, né? Dá para a gente observar na área que tem bastante buva, que é uma situação muito frequente nessa safra, né? Sobras de buva da dessecação. Essas sobras de buva da dessecação tiveram várias origens, né? O período de estiagem, a dificuldade na aplicação em função da colheita da cultura de inverno. Enfim, ocorreram sobras, né? Então, como a gente pode fazer para minimizar essas sobras? O que a gente pode fazer em termos de cobertura do solo e de dessecação para minimizar as sobras? Então, aqui nós temos algumas parcelas onde a gente pode observar esse efeito. Aqui nós temos um efeito de cobertura de solo. Por exemplo, nesta parcela aqui, e nesta aqui atrás de mim, nós temos a aveia preta como cobertura de solo. Nesta primeira, a dessecação foi feita em duas etapas. A dessecação da aveia preta e das plantas daninhas, né? Como tinha pouca planta daninha, praticamente nada de buva, vejo que essa dessecação feita em duas etapas, né, permite com que essa área esteja limpa. Aqui apenas foi feita a dessecação e o controle em pós-emergência com o herbicida glifosato. Tá? Nessa segunda parcela, a dessecação foi feita como a maioria das dessecações foram feitas nessa safra, ou seja, desseque e plante. Só que esse desseque e plante aqui tinha cobertura de aveia, então já tinha uma cobertura para reduzir a quantidade de buva. Tá? Então esse ponto aqui, nós observamos que tem buva sim, mas são bem poucas plantas de buva nessa área. Nesta parcela aqui é um pousio. O que é um pousio? É aquela área sem cobertura de solo. Só que neste pousio nós fizemos também a dessecação sequencial. E aqui veja a importância de entender o estágio da planta daninha. Então a estratégia de controle, ela deve abordar o estágio da planta daninha. Plantas de buva com mais de 25 centímetros, por ocasião da semeadura da soja ou antes, deve ser adotada a estratégia de dessecação sequencial. Tá? Então, mesmo com a dessecação sequencial, num pousio, ainda assim nós temos algumas plantas de buvas que escaparam. Vejo que essa é uma dessecação bem robusta. Então, só olhar, aqui é pousio sem cobertura, dessecação sequencial, né? Aqui é cobertura de aveia e também a dessecação sequencial. Vejam a diferença, aqui está limpo pela cobertura, e aqui tem buvas que sobraram, mesmo com a melhor estratégia de dessecação. Tá? Então, a cobertura ela é um fator muito importante. E aqui é a dessecação feita com 3 semanas de antecedência a primeira e depois, logo antes da semeadura, então, o complemento. Isso que a gente chama de dessecação sequencial. Tá? Então, agora olhando para a parcela que está aqui do meu lado direito. Tá? Nesta aqui, nós fizemos, tem a aveia também, e nós fizemos apenas uma aplicação, o desseque e plante. Vejo que a cobertura contribuiu bastante, está quase igual a essa. Tá? E se nós formos avaliar essa estratégia para uma área de pousio, né? Aí nós temos a diferença da aplicação sequencial no pousio para uma aplicação única no pousio. Então vejo que essa estratégia aqui para pousio não dá certo. Nós vamos ter problemas dentro da soja.
É certo que vão ter problema dentro da soja. Então não adianta nada a gente estruturar uma semeadura onde nós temos plantas de buva muito grandes. Então a contribuição da cobertura para reduzir quantidade e tamanho. E a estratégia de dessecação para entregar a melhor condição possível para a semeadura. Então isso a gente chama de semeadura no limpo. Semeadura sem plantas daninhas. Semeadura que a soja ela ganha a dianteira na competição. Então, pontos muito importantes, gente. Para analisar para a safra que vem, é preciso escolher uma cobertura adequada, uniforme e proceder à dessecação de acordo com a presença de plantas daninhas na área. Se forem plantas daninhas de porte maior, né, aplicação sequencial. Se forem plantas daninhas de porte menor, pode ser um desseque e plante. Então, desseque e plante com cobertura é viável? Sim, desde que eu tenha plantas daninhas pequenas, como é o caso aqui. Desseque e plante no pousio não é possível, não é viável. Gravem bem isso, porque isso é o segredo da primeira parte, do primeiro passo importante para o estabelecimento de soja com condições de altas produtividades. Bem, nesse segundo ponto, né, do nosso dia de campo, nós vamos falar sobre o controle em pós-emergência da soja, ou o controle a partir da semeadura da soja. Só para recapitular, a primeira parte das boas práticas de manejo se refere à dessecação eficaz, ou seja, a semeadura no limpo, sem sobras de dessecação. Então, essa área aqui foi semeada dessa forma, sem sobras de dessecação. Toda a planta daninha que tem aqui, ela emergiu a partir da semeadura da soja. Bom, então, primeira parcela, essa aqui é a testemunha. Essa aqui me dá a ideia do potencial de plantas daninhas que eu tenho nessa área. Lembrando, plantas que emergiram a partir da semeadura. Toda a área foi semeada no limpo. Então nós temos aqui caruru, nós temos aqui leiteira, né? Nós temos plantas de leiteira, tem plantas de caruru, plantas de leiteira, né? E temos também gramíneas, né? Papuã, tem capim-pé de galinha, né? Tem corda de viola também. Então esse aqui é o potencial de infestação da área. Essa parcela aqui não recebeu controle algum, não tem nenhum tipo de herbicida aqui. Nessa segunda parcela, nós temos a chamada aplicação tardia, né? O controle tardio. O que é esse controle tardio? É o controle realizado com glifosato, nesse caso a soja é soja resistente a glifosato, né? Com a aplicação do glifosato tardiamente, quando a soja estava com o quinto trifólio, em torno do quinto trifólio, que é quando se faz, em geral, o quarto, quinto trifólio é quando se faz a aplicação de glifosato. Então, nesse caso, vamos dar uma olhadinha nas entrelinhas da soja. Vejo que tem sobras de plantas, né? Tem sobras de gramíneas aqui na parte inicial, né? Tem plantas que morreram. Aqui nessa outra linha também tem algumas sobras. E aqui nessa outra também tem algumas sobras. Vejo que tem sobras de leiteira. Então a aplicação tardia, embora aparentemente se esteja boa nesse caso aqui, mas existem sobras dentro dessa aplicação tardia, que são aquelas plantas que o glifosato tem mais dificuldade de controlar. Leiteira é uma delas. Se fizer uma aplicação tardia, pegar uma leiteira já com 6 a 8 folhas, né, o glifosato não controla bem. Então nós vamos ter sobras. Se pegar uma gramínea, como um capim-pé de galinha, um capim-arroz, que não é tão comum, né, uma milhã, já com 4 afilhos, 3, 4 afilhos, vai ter sobras. Então essa aplicação tardia ela tem um problema. Embora aqui esteja visualmente, né, que a gente consegue observar no topo da parcela aparentemente está boa, comparado com a testemunha, mas a gente nota que alguns escapes ocorreram. Né? Então alguns escapes ocorreram. Então esses escapes eles podem comprometer, se for em grande quantidade, comprometer a produtividade ou produzir sementes para a próxima safra. Então esse é um grande cuidado. Nesta outra parcela, nós temos a aplicação precoce, né? Comparando as duas, parece aqui aparentemente nós temos um desenvolvimento mais uniforme, inclusive dessa parcela e um pouco maior das plantas de soja nesse caso aqui. Então aqui nós fizemos a aplicação precoce. O que é a aplicação precoce? É utilizar o herbicida, glifosato nesse caso, quando a planta daninha tem 4 folhas. E nesse caso, a soja estava em V2, V3, com o primeiro para o segundo trifólio. Lembre que aqui não tem herbicida para emergente, é só o controle
né, em pós-emergência. Então esse controle precoce levou para esse desenvolvimento mais uniforme da soja e também para uma limpeza bem maior, né? Dá para observar aqui, ó, e ao longo de toda a fileira, que não tem nada de planta daninha que tenha sobrado dessa aplicação. O momento de aplicação, ele é muito importante. Então essa é a dica, né, desse dia de campo. Sempre a aplicação do herbicida deve ser regrada, deve ser regulada, deve ser dado o gatilho, o início dela, pelo estágio da planta daninha. A planta daninha é que comanda o processo, porque daí o herbicida é eficaz. E eu reforço, principalmente para a leiteira ou leiteiro, né? O estágio é decisivo. O glifosato, se pegar uma leiteira de tamanho maior, ele não funciona. Vai sobrar, vai rebrotar. Então muita atenção, eu sei que na região tem bastante leiteira, atentem-se para o estágio da leiteira. É planta pequena, é planta com 4 folhas, por isso que a aplicação precoce ela dá certo. Nesse outro ponto, a gente vai mostrar a importância do herbicida pré-emergente. O herbicida pré-emergente ele deve ser escolhido de acordo com a planta daninha ou com o conjunto de plantas daninhas que tem na área. Então nós não vamos tratar do nome do produto, mas sim da estratégia, né, do uso ou do não uso do herbicida pré-emergente e o que ele pode contribuir para o controle de plantas daninhas. Então, aqui no fundo, aquela parcela com bastante planta daninha que a gente tem ali é uma testemunha. Sem uso de pré-emergente, sem uso de pós-emergente, então não tem controle nenhum. Também tomada de caruru, de leiteira, de cordeviola, né, e de gramíneas. Tá? Nesta aqui da frente, na nossa frente aqui, nós temos a aplicação de um herbicida em pré-emergência. Note que tem alguns escapes de leiteira, tem alguns escapes de gramínea. Só que comparado o que nós temos aqui em termos de controle com aquilo que a gente tem lá, o herbicida pré-emergente ele funcionou. Só que escapa alguma coisa em função da quantidade, né? Então o herbicida pré-emergente tem isso como característica. Ele pode limpar completamente para uma população baixa ou com uma população muito alta, como é o caso aqui, algumas plantas podem sobrar. Por isso, da importância do complemento, porque esse herbicida ele reduz bastante a quantidade. Ele atrasa a emergência da planta daninha e entrega para uma aplicação em pós-emergência uma situação mais tranquila, que é o que a gente pode ver aqui do lado. Então aqui ao lado é o mesmo produto que nós tínhamos na parcela anterior, comparado com a aplicação dele e complemento em pós-emergência. Então na primeira situação nós não tínhamos a pós-emergência e aqui nós temos a aplicação em pós-emergência. Então o que a gente observa olhando o topo da parcela, né? Que nós temos uma área limpa, porque o efeito do herbicida pós-emergente, pré-emergente, combinado com o herbicida com uma aplicação em pós-emergência, resultou, né, na limpeza da parcela. E essa aplicação, lembre da parcela anterior, que eu falei da aplicação tardia, essa aqui é uma aplicação tardia, porém combinada com herbicida pré-emergente. Tá? Por que foi tardia? Porque o estágio da planta daninha, em função do uso do herbicida pré-emergente, estava com 4 folhas quando a gente aplicou. E aí, né, nós tivemos então também uma limpeza bastante adequada da parcela, né? Então vejo que a combinação, né, do herbicida pré com aplicação em pós-emergência um pouco mais tarde, foi praticamente equivalente à aplicação precoce, né, na situação anterior. Então vejo que o que é importante, o que a soja reconhece é a limpeza. O como fazer vai ser da habilidade nossa de interpretar a área em função do quê? Da população de plantas daninhas e da emergência. Então a dica aqui nesse segundo ponto, que é o segundo ponto importante de manejo, estágio da planta daninha. O que regula a aplicação do herbicida em pós-emergência é o estágio da planta daninha. Se usou um pré-emergente, quem vai coordenar a aplicação é o estágio da planta daninha. Por quê? Que pode ser que o pré-emergente não tenha controlado todas as espécies e uma delas escapou. Bom, essa que escapou vou ter que controlar. Então lembrem sempre disso, 4 folhas é quando eu devo aplicar o herbicida em pós-emergência dentro da cultura da soja. Aí a gente consegue manter a lavoura completamente no limpo. Bem pessoal, então para finalizar, lembre desses 2 pontos. Semear no limpo, dessecação eficaz e controle em pós-emergência precoce, plantas daninhas com 4 folhas. Essa é a mensagem nossa para o dia de campo
E para finalizar, eu agradeço a Coopermil pelo convite, para a gente poder conversar com todos os senhores e trazer essas informações que são compartilhadas entre a CCGL e a Coopermil. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o João Gabriel, sou supervisor da área técnica da Coopermil e vou estar falando aqui para vocês um problema que ocorreu na nossa safra deste ano, que é com relação ao encarquilhamento ou enrugamento de folhas na cultura da soja. Então, aqui nós estamos numa parcela onde ocorreu esse encarquilhamento, né? E na região de Santa Rosa, primeiro nós identificamos em Tuparendi esse encarquilhamento e após em Giruá e outras regiões aqui de Santa Rosa também. Então é um problema que não é novidade, mas porém esse ano ocorreu em maior intensidade, tá? E aí a gente foi estudar algumas causas aí desse encarquilhamento na cultura da soja, né? Então fizemos análise de solo, fizemos a questão de análise foliar, tanto dentro da mancha como fora, e também a questão da análise de nematóides também foi realizada para tentar identificar uma possível causa aí dessas condições de encarquilhamento, de enrugamento da cultura da soja. Nós percebemos que em algumas variedades este fenômeno aí ele é mais intenso, né? Então, principalmente na 5958, né? Que também é uma variedade que é uma das mais plantadas também, né? Então isso aí pode também camuflar um pouco a questão de ser uma questão varietal ou não, tá? Então, por mais que as análises não tenham apresentado resultados que sejam conclusivos a respeito desse encarquilhamento, a gente vem defendendo a tese já apresentada pela CCGL e também por outros pesquisadores com relação à toxicidez de manganês, né? Pois é a tese que mais se encaixa nas situações que a gente vê a campo, né? Onde da ocorrência em áreas base de curva, né? Também áreas que sofreram erosão na época que não existia ainda o plantio direto, e também áreas mais compactadas e com tendência a ter os solos mais ácidos, né? Então a gente observa que tudo isso se encaixa mais perfeitamente nessa tese aí da questão da toxicidez de manganês. Bom, e para explicarmos aí como ocorre essa toxicidez de manganês, ela se dá principalmente na questão da falta de oxigênio no solo, quando há o encharcamento, né? Onde o manganês presente no nosso solo, que já é em grande quantidade, ele acaba se tornando absorvível pelas plantas. Então a planta que tem maior sensibilidade, ela nesse momento onde há o encharcamento do solo e falta de oxigênio na raiz, ela vai experimentar aí um excesso de manganês disponível para ela ali. Então, se a cultivar apresentar essa sensibilidade a esse excesso de manganês, ela vai apresentar essa questão do encarquilhamento, né? Então essa aí é a tese que a gente segue, que está sendo apresentada aí por diversos órgãos de pesquisa, né? Principalmente a CCGL. Então seria nessas condições. Então a gente observa que nas áreas que a gente avaliou, né, apresentavam uma certa compactação e possível encharcamento, principalmente nas bases das curvas, onde são áreas onde há o maior armazenamento de água, né? E a água fica mais estocada ali, e aí ocorre um encarquilhamento de maneira mais forte. Outro fator que a gente deve lembrar com a questão de manganês, essa disponibilidade aumentada de manganês, ela também se dá pelo pH mais baixo, né? Então o pH mais baixo do solo, ele vai consequentemente disponibilizar uma maior quantidade de manganês. Então a acidez do solo, ela se torna também um problema para intensificar esse encarquilhamento também, tá? Bom, e hoje nós não temos uma solução a curto prazo, né? Então a gente estuda diversos tipos de soluções para esse tipo de problema. A única solução que seria a mais de curto prazo é mesmo a seleção de variedades, né, que tem uma menor sensibilidade a essa toxicidez, que a gente vê que já existe a nível de campo, né, variedades plantadas lado a lado, inclusive aqui na área experimental, né, variedades ao lado dessa parcela a gente vê que não sofreu com essa toxicidez de manganês. Então a seleção de variedades menos sensíveis e também outras soluções que vão
a longo prazo, né? Que é a questão do calcareamento, né? Da correção de solos, né? Então é um ponto que a gente tem que trabalhar cada vez mais em nossa região. A gente vê que nossos níveis de acidez ele ainda não são ideais, né? Em torno de pH 5, né? Se a gente pegar uma média geral da nossa região. Então nós temos que elevar aí o pH no nosso solo, né? Para realmente não deixar esse manganês disponível ali, fixado no solo, liberar ele para ser lixiviado, e também a questão da descompactação, né? Que ela pode ser realizada tanto com as plantas de cobertura, quanto a questão de alguma condição mecânica aí, que o pessoal seja identificado a necessidade de entrar, né? Uma escarificação. Então pode ser um processo que ajude nesse processo aí de melhorar o encarquilhamento. Bom, e aí analisando algumas áreas onde já estão sendo realizados esses manejos, a gente vê que, digamos, uma estratégia de escarificar e calcarear em um ano, ela não vai ser suficiente para realmente sanar esse problema, né? É uma questão de rotações de culturas, essa descompactação a gente tem que realizar ela de forma com qualidade, né? Se for realizar de forma mecânica, se não de maneira por coberturas tem que ser mais de um ano, né? Não vai ser em um ano que a gente vai resolver esse problema. Então é uma solução que a gente vai ter a longo prazo, né? Então aí pegar mais de 3 safras aí no mínimo para a gente começar a ver um diferencial aí nessa questão de manejo para reduzir essa questão do encarquilhamento, tá? Então a curto prazo o que nós podemos fazer é a escolha de variedades com menos sensibilidade a essa toxicidez, que a gente já tem mapeado algumas variedades dessas, e a longo prazo é a utilização de calcário e também a descompactação de solos, o aumento de matéria orgânica, né? A utilização maior de coberturas de solo, rotação de culturas, principalmente com milho. Isso tudo vai ajudar a reduzir esse problema que a gente vem vendo no campo, especialmente nessa safra aí com maior intensidade, tá? Então agradecer a todos e desejar um ótimo dia de campo. Obrigado e até mais. Olá, amigos produtores, cooperados da cooperativa Coopermil de Santa Rosa. Me chamo Gian Perondi, sou representante da comercial da Raik Sementes, empresa de mix de coberturas para a região das Missões do Rio Grande do Sul. Primeiramente, vou falar um pouco da empresa. Ela, antes de ser uma empresa de coberturas de solo, era uma empresa de agricultura de precisão, e a gente observou que os agricultores que estavam fazendo mix de plantas de cobertura estavam colhendo a mais do que os outros agricultores. Então, a partir de 2009 até 2015, a empresa pesquisou somente plantas de cobertura individuais para ver o que cada planta de cobertura ia entregar em termos de matéria seca, ciclagem de nutrientes, quantidade de raízes. Então, a partir de 2015, ela veio para o mercado. Então, uma empresa que hoje tem atualmente 6 anos de existência e a gente está crescendo anualmente em termos de cobertura de solo. Hoje, na cooperativa, a gente conta com 4 tipos de mix em pré-cobertura para as culturas anuais de verão e inverno. RX 440 pré-trigo, RX 520 somente para pré-milho, RX 330 para pré-soja e RX 210 para pré-milho e para pré-soja com janelas de cobertura um pouco menores. Então, pessoal, por que plantar mix de cobertura e não plantar uma cobertura solteira? Somente um nabo ou uma aveia. Primeiramente, para a gente ter um plantio direto de qualidade, a gente tem que olhar 3 fatores: fator químico, biológico e fator físico do solo. E não é apenas de um ano para o outro que a gente vai resolver todos esses 3 fatores. Aqui a gente tem uma lâmina onde a gente tem o plantio de apenas uma cobertura de solo, onde a gente pode ver que às vezes na camada de 0 a 30 centímetros pode haver uma camada com presença de alumínio no solo ou uma camada mais compactada. Então a cultura, principalmente, ela não consegue romper essa camada. Aqui no caso é uma cobertura de aveia. Então a aveia, em nossos estudos, geralmente ela
ela fica de 0 a 20 centímetros, absorvendo nutrientes, ciclando nutrientes e botando raízes. E principalmente há muitos nutrientes como cálcio, potássio, nitrogênio que estão lixiviados nessa camada mais para baixo. Em nossa pesquisa, utilizando mix de cobertura, aqui no caso é o RX 210, a gente vai colocar 2,5 vezes a 3 mais raízes no solo e mais palhada. Então, o nabo pivotante tem a função de romper essa camada compactada. A aveia, ela tem a função de colocar mais palha no solo, deixando ela por mais tempo, colocar mais raízes que vai ciclar esses nutrientes que estão lixiviados para a parte mais baixa do solo. Então o centeio é uma planta fantástica. A gente chama ele de uma planta saneadora do solo, porque ele libera substância nas raízes que vão atrair micro-organismos benéficos e vão eliminar alguns micro-organismos maléficos do solo. Também a raiz do centeio ela é muito agressiva. Se encontrar no solo uma camada com alumínio na parte inferior do solo ou até pHs mais ácidos, a raiz do centeio ela consegue romper essas barreiras. Então o que acontece? Rompendo essa barreira aqui, ó, a raiz do nabo, da aveia vai seguir a raiz do centeio. Consequentemente, a raiz do centeio vai pegar os nutrientes que estão lixiviados das partes baixas do solo, como o potássio, o cálcio, o nitrogênio, o fósforo, e vai trazer para a parte de cima. Consequentemente, essa palha vai apodrecer e vai estar disponível para as culturas depois, conforme toda essa palhada aqui vai sendo mineralizada pelos micro-organismos e também pela sua decomposição, vai estar disponível no decorrer da cultura. Após o plantio da cultura soja, milho ou próprio trigo, a raiz da cultura ela vai seguir as raízes que consequentemente apodreceram no solo. E assim as raízes do soja, do milho vão se aprofundar mais, aguentando mais o período de estiagem como que a gente teve esse ano. Vai ter mais aporte de palha, mais controle de plantas daninhas. Também vai ter nutrientes que a planta de cobertura resgatou em profundidade, vai estar disponível conforme vão sendo liberados através da mineralização e da decomposição. Pessoal, falando dos mix de cobertura que a gente tem no portfólio da Coopermill, a gente tem o RX 440, ele é exclusivamente pré-trigo. É um mix de em torno de 60 a 65 dias, composto por 3 espécies de plantas. Época de plantio, colheu o soja agora, março, abril, semeia ele. 30 kg por hectare, 60 a 65 dias de ciclo. Em termo comparativo com o nabo forageiro, ele chega a colocar até 2 vezes mais aporte de matéria seca, mais raízes e 3 vezes mais ciclagem de nutrientes. O manejo dele pode ser dessecado de 25 a 30 dias antes do plantio, ou também pode estar realizando o plantio no verde, dependendo do estágio do mix de cobertura. Temos também o RX 520. Esse material é exclusivo para plantio pré-milho, em áreas com alta fertilidade, onde se almeja alcançar altos patamares de produtividade do milho. O diferencial desse material é o grande aporte de nitrogênio. Chega a colocar até 200 kg de N durante o seu desenvolvimento, pois ele possui a ervilha forageira, que também tem rizóbios em suas raízes, que vai captar o nitrogênio do ar e vai colocar no sistema. É composto por 4 espécies de plantas, ciclo dele de 90 a 110 dias, pode ser dessecado em termos de 25 a 30 dias antes do plantio, e se o agricultor puder realizar a rolagem dele também. Outro material pré-milho que a gente tem no portfólio da cooperativa é o RX 210. Esse material é composto por 5 espécies de plantas, é um material que se adapta em áreas menos férteis e também em áreas com fertilidade mais superior. É um material com bastante agressividade radicular para o produtor que quer começar a fazer uma estrutura de solo. O ciclo dele também de 90 a 110 dias. Dessecação dele de 30 a 35 dias antes do plantio. Então é um material que se adapta melhor às áreas menos férteis e sua quantidade vai 50 kg por hectare. RX 330. Esse material é exclusivamente
pré-soja. Na sua decomposição vai 4 espécies de plantas. É um material de ciclo de 130 a 160 dias. Sua dosagem por hectare, 40 kg por hectare. Manejo desse material pode ser feito um graminicida nos 110 dias, deixando apenas as leguminosas, deixando apenas somente a ervilhaca. Ou, se o agricultor preferir, fazer sua dessecação 50 dias antes do plantio. Diferencial desse material: é um material que coloca em torno de 6 toneladas a 7 de raízes por hectare, e raízes em profundidade. Outro benefício: a ervilhaca coloca grande quantidade de nitrogênio em profundidade. É um material que tem grande parte material que tem capacidade de colocar grande quantidade de palha, até 70 a 80 toneladas de palha por hectare, isso resultando em torno de 13 a 15 toneladas de matéria seca por hectare. A gente sabe que para se realizar um plantio direto de qualidade, a gente tem que colocar de 10 a 13 toneladas de matéria seca por hectare. E nos estudos que a empresa realizou, trabalhando somente com uma aveia solteira, um nabo solteiro ou a junção de aveia mais nabo, a gente não consegue colocar todo esse aporte de palha somando a cobertura de inverno mais a cobertura de verão. Então, pessoal, mais um motivo para a gente plantar mix de cobertura, para a gente somar toda essa quantidade de matéria seca e não ficar devendo para o solo. Estamos numa área de soja, onde esse material foi plantado em cima do RX 210. Segundo o pessoal da pesquisa aqui da cooperativa, da área experimental, esse material chegou a colocar 9 toneladas de matéria seca por hectare. Então, somando a quantidade que esse material colocou de matéria seca por hectare no inverno, mais a quantidade de matéria seca que a soja vai deixar para o solo, a gente ultrapassou as 13 toneladas de matéria seca que a gente tem que entregar para o sistema durante o ano. Outro ponto que eu gostaria que vocês observassem é a quantidade de palha. Essa palha vai ficar por muito mais tempo no solo, mantendo a umidade do solo e fazendo também um controle de plantas daninhas. Então, pessoal, aqui eu faço um convite para vocês, agricultores, cooperados da Coopermil, que acessem os consultores de cada filial para que eles recomendem para vocês o melhor mix de acordo com as suas necessidades. Então, pessoal, meu muito obrigado e uma boa safra a todos. Eu sou o Ricardo da Coopermil, trabalho na parte de máquinas, sou vendedor a campo. Estamos aí trabalhando aí com máquinas, com pulverizadores, buscando soluções ao nosso produtor rural, sempre buscando qualidade e um bom atendimento. A Coopermil trabalha com pulverizadores de 25, 27 e 30 metros de barra, buscando uma otimização no equipamento para o produtor ter um melhor trabalho. Os pulverizadores têm corte seção, que ajuda a diminuir perdas no equipamento e melhorando a eficiência da aplicação do produto. Nós trabalhamos com máquinas 4x4, que vem a trazer uma segurança maior para o produtor entrar em situações de umidade nas baixadas. Também temos na nossa máquina, na parte de barramento, iluminação noturna, que vai ajudar o produtor a se deslocar com mais facilidade na parte da noite. Nós estamos aqui na propriedade do seu Vendolino Gatsk e vamos conhecer um pouco mais da máquina de perto. Essa é a máquina, 2.000 litros, que tem o diferencial que a gente vai estar olhando agora, que é um motor MWM e tem um bidirecional, que vai ajudar a situação de menos amassamento de planta. O que é o bidirecional? O bidirecional é o pneu de trás, conforme gira o da frente, ele se desloca também, deixando um rastro só na lavoura, diminuindo o amassamento de plantas.
Esse aqui é uma máquina de 2.000 litros de calda e 300 litros de água limpa, que vem ajudar ao produtor a melhorar a eficiência na aplicação. Nós temos a versão 2.650 e 3.000 litros também para oferecer para o nosso produtor rural. Esta máquina tem 25 metros de barra, que vai favorecer a aplicação, diminuindo as passadas na lavoura e trazendo economia para o nosso produtor. Essa é uma das máquinas que nós trabalhamos e qualquer dúvida, entre em contato conosco, com o nosso pessoal da Coppermill, que a gente está à disposição a ajudá-los. Quero, na condição de presidente do Conselho de Administração da nossa cooperativa, agradecer aqui a participação de todos nesse dia de campo, aos colaboradores, aos técnicos, às empresas, aos palestrantes, e, enfim, aos produtores que assistiram. E acredito que farão bom proveito desses novos ensinamentos, dessas novas tecnologias. É o que nós desejamos. Muito obrigado pela participação de todos e um grande abraço. Com as informações repassadas durante esses dias, vemos como é importante o produtor ter uma organização e planejamento dentro de sua propriedade. Algumas decisões podem e devem ser antecipadas, como o planejamento forrageiro a longo prazo, a correção de solos, escolha de culturas a serem plantadas e também aquisições de produtos básicos para cultivo. Alguns pontos são chave do manejo, como a adoção de rotação de culturas, especialmente com milho, e também a maior utilização de calcário. Não podemos deixar de lado também o manejo preventivo de doenças e também o manejo precoce de plantas daninhas, quando elas são ainda pequenas. Esperamos que tenham aproveitado. Qualquer dúvida ou sugestão, nossa equipe fica à disposição nas unidades de atendimento. Obrigado e até a próxima!